Oi, nós aqui de novo, tudo bom? Para continuar as aulas de dependência aí, né? Até agora nós passamos por algumas delas, né? Então, como a gente está fazendo direto aqui nessas aulas de dependência, sem muito demorar, né? A gente vai direto para o conteúdo. Bom, na aula de hoje, então, essa é a matéria que nós vamos ver, tá? O movimento retilíneo uniformemente variado, terceira aula, ok? Ainda dentro da parte da cinemática, tá bom? Então, nós vimos anteriormente o movimento retilíneo uniforme, agora vamos ver o variado. Qual é a diferença? Bom, basicamente, a diferença é que no movimento uniforme a velocidade se mantém constante. E no movimento uniformemente variado, qual é a característica principal? A aceleração do móvel é constante. Logo, a velocidade varia de maneira uniforme ou uniformemente, se você preferir, com o tempo. Isso quer dizer, a quantidade de velocidade, da variação da velocidade, melhor dizendo, é igual sempre no mesmo tempo. Ou a velocidade varia de quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, aqui, ó, no tempo 0 a velocidade é 0. Aí no tempo 1 segundo a velocidade é 5. Passou 1 segundo, a velocidade aumentou 5 metros por segundo. Aqui, mais um segundo que passou, a velocidade aumentou de 5 para 10. Mais 5 metros por segundo. Aqui, de 2 para 3, aumentou 1 segundo o tempo. A velocidade aumentou mais 5 metros por segundo. Então, nessa representação aqui, a velocidade sempre aumenta 5 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, o aumento da velocidade é constante. Ou seja, a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Como a gente viu a cálculo da aceleração ainda agora, a gente divide a variação da velocidade pelo tempo. Variação de 5, tempo passando 1 segundo, 5 dividido por 1 vai dar 5. Metro por segundo vai dar metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida de aceleração no sistema internacional. Ok? Muito bem, então. Essa é a principal característica. Mas uma característica fundamental do MRUV retilíneo é que a trajetória é uma linha reta, ok? Movimento uniformemente variado simples, a trajetória não precisa ser reta, mas movimento retilíneo uniformemente variado, aí a trajetória tem que ser uma linha reta, ok? Sempre em relação ao referencial que você vai escolher antes do problema começar. Ou que o problema vai escolher para você também, né? Pode ser, o que é muito mais fácil também, né? Muito bem. Aí então, na questão das relações matemáticas, nós vimos lá no movimento uniforme que tinha uma equação horária que relacionava a posição com o tempo. Aqui no movimento uniformemente variado também tem, até mais de uma, porque agora a velocidade muda. Então aqui vamos começar da primeira, tá? Que é a equação da velocidade. A equação horária da velocidade é aquela que representa a variação ou a mudança da velocidade com o tempo. Ela mostra como a velocidade depende do tempo. Tá? E aí ela indica a velocidade do móvel em um instante qualquer que você queira saber, ou indica em que instante o móvel vai ter aquela velocidade que você quer saber ali, tá bom? Ou então ao contrário, né? De repente com a velocidade você sabe o tempo, com o tempo você sabe a velocidade, tá bom? Como é que é essa fórmula? Essa aqui, ó. Velocidade final, V puro, é igual a velocidade inicial, V0, aqui ó, V0 aqui os significados, mais a aceleração, que é sempre representado por A, vezes o tempo, que no caso é o intervalo de tempo que você quer saber, que é sempre representado por T. Ok? Então você pega aquela fórmula ali, ela te dá o valor da velocidade em determinado tempo, ou em que tempo ele vai ter determinada velocidade. Ok? É a primeira equação, repare, tem um númerozinho 1. Opa, se eu botei 1, tem pelo menos o 2, né? Tem o 2. É essa equação aqui, ó, que é a equação horária da posição. O que acontece nessa equação? É a mesma coisa que a equação horária do movimento retilíneo uniforme. Relaciona a posição do móvel de acordo com o tempo. Tá? Como a posição do móvel varia com o tempo. E indica então a posição em que ele vai estar em um determinado tempo ou em que tempo ele vai chegar em uma determinada posição. Tá? Só que nesse caso, repara a fórmula. Ó. Se eu pegar essa última parte aqui e tapar, você vai ter a fórmula do movimento uniforme, porque no movimento uniforme não tem aceleração. No movimento uniformemente variado tem aceleração, e a aceleração influencia no movimento, na posição. E aí, essa última parte ali representa a forma como a aceleração influencia na posição em que ele vai estar em um determinado tempo. Entendeu? A aceleração influencia também na posição que ele está. Fazer o quê, né? Então, se você pegar a aceleração igual a zero, não tem aceleração, você volta ao movimento uniforme, e a equação passa a ser a equação do movimento uniforme. Mas no movimento uniformemente variado, a equação é essa. Aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? Tá aqui, ó. S puro é a posição final, ou espaço final, se você preferir. S0 é a posição inicial, ou espaço inicial. Tá?
Aqui é a velocidade inicial, está multiplicando por tempo. E aqui o valor da aceleração multiplicado pelo tempo ao quadrado. Tá? É o tempo ali, o T é sempre intervalo de tempo. Essa equação, se a gente quiser calcular, por exemplo, a posição em que ele vai estar no determinado tempo, substitui o tempo, faz. Ok. Mas no caso em que a gente tiver o valor da posição e quiser saber o tempo, também vai dar para fazer. Só que nesse caso vai cair uma equação de segundo grau, e aí você tem que fazer delta de Bhaskara e tal, né? Aquelas coisas. Normalmente isso é feito, mas aqui a gente está numa aula especial, numa situação especial, a gente não vai fazer esse tipo de exercício agora não. Ok? Beleza. Aí, além dessas equações todas, tem uma equação que aparece aqui, ó, dessa forma, que é chamada equação de Torricelli. Repara que eu não chamei ela de equação horária. Por quê? Porque a primeira característica dela, ela não depende do tempo. Por isso é que ela não é uma equação horária, porque não tem tempo. Okay? E isso é uma vantagem, porque você pode calcular qualquer valor ali, independente do tempo. Mas olha só a forma. Tem velocidade final ao quadrado, tem velocidade inicial ao quadrado, então tem as duas, que eu tinha lá na fórmula da velocidade, e também tem uma coisinha nova aqui, que é a distância ou deslocamento. No caso do movimento retilíneo uniformemente variado, distância e deslocamento são iguais. Tá? Então aqui, ΔS é o deslocamento. Isso quer dizer que eu consigo calcular através da equação de Torricelli diretamente a que distância que o cara chegou quando atingiu determinada velocidade. Tá? Isso é uma vantagem. E aqui estão os valores, né? V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração aqui, ó, e ΔS é a distância percorrida ou o deslocamento. Vezes e vezes, tá vendo? Duas vezes a aceleração vezes a distância. A única coisa que tem ao quadrado ali é a velocidade. Normalmente nós não vamos cair em delta de Bhaskara, tá? Normalmente não. Tá? E muitas vezes vai ser até mais fácil, porque quando você quiser calcular a distância, por exemplo, nem vai precisar uma equação de segundo grau. Show de bola. Ok, pessoal? Beleza? Legal, né? Então, essas equações aí, que deixa eu colocar aqui, a equação da velocidade 1, a equação da velocidade, a equação da posição 2 e a equação de Torricelli, a equação de Torricelli 3, são as equações do movimento uniformemente variado. Bom, e como você já viu aqui, terminamos por esse momento, tá? Então essa aula também foi rapidinha, tá? Só para revisar os conceitos aí do movimento uniformemente variado. Ok? Muito bem. Então até a próxima aula. Já já a gente começa. Falou!